Hiram Edson foi uma pessoa que deu para o adventismo, vamos dizer assim, pioneiro, o que eles não tinham competência para fazer. Uhum. Hiram Edson deu para Ellen White e para todos os outros, e para Tiago White, para todos os outros, o que eles não teriam competência de fazer nunca. Porque o Hiram Edson chegou para eles com uma proposta, dentro do colapso emocional de Hiram Edson, ele chegou para eles e falou assim: eu vi Jesus passando do santo para o santíssimo. Sim. Agora, eu quero falar uma coisa bem séria. Não existem registros de que Hiram Edson leu, teve acesso, conversou, nenhum registro de que alguma pessoa chegou para ele e disse assim: Hiram, é isso que está acontecendo em 1844, 22 de outubro. Ele realmente teve uma sinapse, seja por colapso emocional, seja por estresse, seja por trauma dos 22 de outubro, que foi menos de 24 horas depois que ele supostamente teve essa visão. Então ele era um cara que estava traumatizado, literalmente vendo pessoas se suicidar. Uhum. Ele estava vendo pessoas literalmente perdendo tudo. Ele viu um desastre ao redor dele. E ele se viu responsável. Tanto ele como Tiago White, todos que pregaram a mensagem de Millerita. Quando ele vai para o campo e está atravessando com o Crozier, e ele olha e vê aquela cena, aquilo ali é a galinha dos ovos de ouro do adventismo para sempre. Sem o juízo investigativo, não se criariam todas as deformidades teológicas que foram criadas. E o sábado, para falar bem a verdade, o sábado é um dos menores, é uma das menores deformidades. Porque o juízo investigativo cria uma deformidade na compreensão de Cristo. Sim, sim. Eu acho que, sabe que eu tô fazendo minhas pesquisas agora, né? Eu tô nessa parte exatamente de Hiram Edson agora. E uma coisa que me chamou muita atenção é que na história contada, eu já li em 2 sites, não fala que ele teve uma visão. Fala que ele parou na caminhada e aí o Crozier voltou e disse: "Por que tá parado? O que tá acontecendo?" Eu acho que eu sei o que aconteceu. Foi mais ou menos assim que ele fala. Uhum. Eu acho que eu sei o que aconteceu. E aí ele relata. Na verdade, Cristo passou do santo para o santíssimo. Então eles foram para a Bíblia para estudar e na matemática doida deles lá acharam que foi isso e foi mais ou menos assim. Achei Sim. interessante, até porque Ellen White, para não dividir a sua mediunidade com ninguém, Sim. ela também não deixa ele como um visionário, né? Tipo assim, foi um homem importante, mas ele não é o visionário. A pessoa importante do adventismo aqui sou eu. Mas interessante que você falou, porque essa doutrina fundamental veio através de Hiram Edson. Sim. E é como se ele ficasse assim de segundo plano, mas simplesmente porque Ellen White começou a escrever. Ele chegou para ele conseguir botar isso em dia, ele não tinha posses, ele vendeu um jogo de talheres de prata que ele tinha para conseguir criar essa primeira publicação, né? Exatamente. E foi a partir daí que tudo chegou nos ouvidos aí de Ellen White, e aí eles começaram a debater essa situação toda, né? Eu recomendo o seu documentário para todos que estão assistindo também. Eu assisti o primeiro episódio, excelente. E eu sei que vem coisa boa mais no segundo também, que a gente já conversou. Então, toda informação, seja ela superficial, médio ou profunda, ela vai ajudando as pessoas em níveis diferentes. Sim. Entendeu? Eu falei uma coisa esses dias, falei assim, olha, a sensação que dá, muitas vezes no final de cada episódio, que eu tenho particularmente, é aquela sensação que você tem que chegar para a pessoa no hospital e falar, olha, seu ente querido morreu. Ninguém quer ter essa missão. Para você ter uma ideia de como Hiram Edson, vamos considerar, vamos fazer uma mentirinha aqui, vamos fazer de conta que essa visão, que todo esse juízo investigativo fosse uma verdade. Vamos fingir que seja. Partindo dessa premissa, o que fizeram com Hiram Edson foi de uma sujeira muito grande. Porque o fato dele ter garantido que ele tinha tido uma visão colocou uma sombra muito grande sobre Ellen White. Ellen White já tinha conseguido se livrar do William Foy anteriormente, que teve a visão que ela plagiou lá no começo. Agora surge uma outra pessoa. Agora você tem que lembrar que isso é meados do século XIX, onde as mulheres têm uma presença muito baixa na sociedade em termos de influência, interferência, etc. De repente surgiu um homem
que era uma pessoa envolvida no movimento millerita dizendo que teve uma visão. Uhum. Então isso automaticamente criou um conflito. Mas Ellen White e Tiago White eram muito espertos emocionalmente. Então eles pegaram o William Edson dentro da sinceridade que ele tinha ali naquele momento e falaram, vem, fique conosco. E mantiveram o William Edson por perto, o máximo que eles conseguiram. Até o ponto de que o Tiago White deu para William Edson um cargo oficial dentro da publicação dos jornais. Só que ele não escrevia, ele mandava os artigos para o Tiago White e o Tiago White rejeitava os artigos. Por que o Tiago White rejeitava? Porque nas campais que Hiram Edson visitava junto com os outros adventistas, Hiram Edson disse que continuava tendo visões. Olha e só. Ele escrevia sobre as visões, escrevia e enviava para Tiago White na esperança de que ele falasse, o Tiago White vai publicar, Deus está falando comigo através de visão. Nas campais, Hiram Edson pregava sobre as visões que ele tinha, e ele era calado dentro das campais. Tiravam ele. Então ele foi colocado de escanteio, ele era um cargo de editor dentro do, tecnicamente não era editor, mas de publicações, e escrevia no jornal, mas ele ficava lá no canto ali, tipo um office boy, quieto ali, controlado pelo Tiago White, pela Ellen White, para que ele não pudesse abrir a boca e falar, olha, temos um outro visionário. Tanto é que Ellen White morreu e ela continua sendo morta, a autoridade da Igreja Adventista. Sim, faz total sentido. E aí ele se resumiu, para a maioria, ele se resumiu da visão do milharal. Ele está resumido a isso. Exatamente. Né? E no final, sabe o que foi triste? No final das contas, eles falaram o seguinte, Andrews chega e eles falam o seguinte, olha, o Hiram Edson estava estressado. E aí o Tiago White percebeu isso. E ele falou assim, o Hiram Edson falou, vou dar um tempo, tá? Vou dar um tempo. Ele saiu da igreja por um tempo, o Hiram Edson, deixou de ser adventista. Ele deu um tempo. Só que antes dele dar um tempo, o Andrews já participava do grupo. Então o Tiago White viu que o Andrews era um rapaz jovem, inteligente. Ele falou assim, esse cara aqui, ele vai ajudar nesse processo de desenvolvimento teológico. Só que sem o Hiram Edson, a gente não consegue. Então ele pega o Andrews, fala pro Andrews, vai lá fazer uma viagem com o Hiram Edson. Eles viajaram por várias cidades, vários estados juntos. E Hiram Edson foi honestamente contando a história pro Andrews. Olha, tive essa visão, tive essa, foi assim que eu vi, foi assim que eu entendo, tal. Andrews pega todas as informações do Hiram Edson, depois que o Crozier saiu, e reescreve a estrutura do juízo investigativo. Quando o Hiram Edson volta para a igreja, ele pega um manuscrito e lê o juízo investigativo versão 2.0 do Andrews. E aí o Tiago White fala para ele, é isso aqui agora. Ele abaixa a cabeça e fala, ok, tá bom, então é isso. E aí ela teve uma visão para corroborar. Isso lá no começo, né? Lá no começo ela teve. Agora, e depois foi uma jogada para puxar o cara, colocar de lado e deixar a versão deles da visão correta.